Quinto ano, tudo bem? Hoje é dia 18 de novembro, né? E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o sistema reprodutor, né? As fases da vida do ser humano e sobre a menstruação, como que ela acontece, por que ela acontece, tá? Então a gente sabe que o ser humano ele tem fases, né? As fases da vida do ser humano são a infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice. Então a infância é aquela fase que vai até aproximadamente os 11 anos, né? Onde nós somos crianças. Durante a infância a gente ainda é bastante dependente dos pais, principalmente na primeira infância, né? Quando a gente aprende a andar, a falar, ler e escrever também, né? A gente precisa de muito auxílio, né, da família. Depois a gente já viu nessa parte que nós passamos para a fase da adolescência, né? E aí nós temos, né, a puberdade, que é essa fase intermediária entre a infância e a adolescência. Essa adolescência ela vai aproximadamente dos 12 aos 20 anos, uns antes, uns depois, né? Como nós já vimos. E aí nessa fase, as mulheres, né, as meninas, elas começam a menstruar, tá? E aí a gente vai estar entendendo um pouquinho como isso acontece. Nós já vimos várias mudanças, né, que a gente tem nessa fase, vimos na aula anterior. Aí nós passamos da adolescência para a fase adulta, que é a partir dos 21 anos, mais ou menos, né? E aí a fase adulta ela tem várias particularidades. Aqui a gente tem algumas coisas, mas nem todo mundo, né, passa pelo casamento, constitui família hoje em dia, tá? Mas seria o desenrolar normal, por exemplo, da vida, tá? E aí nós temos a velhice. Ela se inicia, segundo a Organização Mundial da Saúde, a partir dos 75 anos. Então, a idade adulta é a idade que tem um período, né, maior, um período maior, tá, de tempo. Antes dos 60 anos, muitas pessoas ainda estão no mercado de trabalho, enfim. Então, assim, cada dia mais, como as pessoas estão produtivas e se mantendo no mercado de trabalho por mais tempo, hoje se consideram uma pessoa que está na velhice a partir dos 70, 75 anos, tá? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o assunto, um dos assuntos da puberdade, que é a menstruação. Aí a gente trouxe uma chargezinha, né, um panfletinho, mais engraçado, para mostrar de uma forma mais leve, né, o que é essa fase e esse acontecimento na vida, principalmente das meninas. Importante todos saberem, lógico, os meninos não podem ficar de fora, porque em primeiro lugar está o respeito, né, o cuidado que a gente precisa ter, porque essa fase mensal da vida de uma menina, de uma mulher, enfim, ela não é muito fácil, tá? Tem algumas meninas ou mulheres que passam por esses dias, né, mais tranquilamente, outras não. Outras têm alguns sintomas, né, bastante graves, sendo às vezes tendo necessidade até de uso de medicamento durante essa fase. Então, principalmente a gente precisa ter respeito, né? É algo que acontece com todas nós e os meninos, os homens, enfim, né, precisam entender um pouco do que está acontecendo, né, para que tenham respeito, tá? Então, menstruar deveria ser considerado e respeitado como uma atividade. Por exemplo, e aí, amiga, o que você está fazendo? Ah, eu tô aqui menstruando e tal. Sim, fiz isso semana passada. Dá uma canseira, né? Muito. É toda uma logística de funcionamento. Mas esse mês estamos levando bem, tá? Então é só
uma forma mais irônica, né, da gente tratar o assunto. Aí, pra gente entender como que acontece essa menstruação, nós temos aqui um desenho, como a gente trabalhou semana passada, né, que é uma simulação do sistema reprodutor feminino. Então, nós vimos, né, nós temos os ovários, né, 2 ovários, direito e esquerdo. Aí dentro dos ovários nós temos a célula reprodutora feminina, que são os folículos, né, que vão amadurecer e liberar os óvulos, que é a célula reprodutora feminina. Aí nós temos as trompas que vão ligar esse ovário até o útero, e nós temos o útero e o canal, né, que vai levar ao exterior. Quais são os passos, né, do ciclo menstrual? O ciclo menstrual, ele é um ciclo que acontece em média a cada 28 dias, tá? Umas mulheres um pouco menos, outras um pouco mais, mas a média é de 28 dias. Então, passo 1, o que acontece? O óvulo presente dentro do folículo é liberado pela ação dos hormônios estrógeno e progesterona, produzidos pelo ovário. Eles atuam diretamente na preparação do corpo para uma possível gravidez. Uma vez liberado, o óvulo é direcionado pelas trompas uterinas em direção ao útero, tá? Então, primeira coisa, né? Geralmente, a cada mês amadurece um óvulo de cada lado, tá? Um mês amadurece no ovário, outro mês amadurece no outro ovário e eles são liberados. Então, aqui nós temos uma simulação do óvulo, né? Célula reprodutora feminina, e os espermatozoides, a célula reprodutora masculina. Então, todo mês vai ser liberado esse óvulo, tá? O óvulo ele não é liberado durante a menstruação. Ele é liberado no tempo médio entre uma menstruação e outra, tá? Então, por exemplo, se eu menstruei no dia 1º desse mês, no dia 1º do mês passado, e menstruei no dia 1º desse mês de novo, no dia 15, entre o dia 14, 15 e 16, mais ou menos, do mês passado, aconteceu a ovulação, tá? Então, a nossa ovulação, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não acontece durante a menstruação, e vocês já vão entender por quê. Ela acontece na metade do tempo entre uma e outra menstruação, tá? Passo 2, fecundação. Ocorre quando o espermatozoide encontra-se com o óvulo nas trompas uterinas. A união entre os dois forma um embrião que se fixa no endométrio, que é a mucosa que reveste a parte do útero interna, né? E nutre o embrião durante a gestação. Então, beleza, liberou o óvulo e teve uma relação sexual onde teve a introdução dos espermatozoides. Se o óvulo estiver nas trompas e os espermatozoides chegarem até ele, vai acontecer uma fecundação. E essa fecundação vai viajar até aqui no útero, tá? E vai se colar, né, grudar na paredinha do útero. Essa paredinha do útero, ela vai se preparando, ela vai se enchendo, os vasos sanguíneos vão enchendo de sangue, né, para nutrir um embrião, né, se acontecer a fecundação. Aí vem o passo 3. Caso não aconteça essa fecundação, beleza, o óvulo saiu aqui do ovário, andou nas trompas, não encontrou, né, espermatozoides, não aconteceu relação sexual e nada, então esse óvulo vai continuar viajando sozinho até chegar no útero, tá? Como não aconteceu fecundação, ele chegou aqui no útero, ele vai ser eliminado. Como que vai acontecer isso? Através da menstruação. Quando a fecundação não ocorre, os níveis de progesterona e estrogênio, que são os hormônios femininos, eles vão cair, eles vão diminuir. O endométrio não é mais necessário. O endométrio é aquela camadinha que eu falei, de sangue e nutrientes que tem ao redor do útero, tá? Pro lado de dentro. Ele se desloca do útero e descama. Essa descamação é o sangue expelido pela vagina durante a menstruação. Uma nova camada de endométrio se forma, dando início a mais um ciclo.
Então, o que acontece? Chegou o óvulo aqui, não está fecundado, não teve relação sexual, nada. Os níveis de estrogênio e progesterona vão diminuir. E o que vai acontecer? Aquela camada que se formou dentro do útero para nutrir o bebê, ela vai começar a descamar, vai começar a sair, descolar de dentro do útero. E como essa camada geralmente ela é rica, né, em nutrientes e sangue, ela vai estar sendo eliminada através da vagina, e isso que é a menstruação, tá? Então, ao contrário do que muitos pensam, né, que essa fecundação acontece durante a menstruação, não. Na verdade, durante a menstruação, no período de menstruação, é um dos períodos mais improváveis de acontecer uma gravidez, tá? O período mais provável de acontecer uma gravidez é entre uma menstruação e outra, tá? Aquele meio do caminho, tá? Ocorreu uma fecundação, ou seja, quando a mulher adulta tem relações com o homem, ocorrendo, né, uma fecundação, ou seja, né, quando a mulher adulta tem relações com o homem, então esse processo não acontece. Então não acontece a menstruação, né? O útero será ocupado pelo embrião ou feto e será gerada uma criança. Então aí começa o processo de gravidez, né? Então aconteceu a relação, houve a união dessas duas células reprodutoras, o embrião se grudou, né? Grudou aqui no útero, vai começar a se desenvolver, tá bom? Então, por hoje é mais ou menos isso. Aqui estão as atividades sobre a puberdade, sobre a menstruação para vocês fazerem. Tem essa e essa aqui de baixo, tá? E aí nós temos algumas atividades também das páginas 144 até a 147 do livro de matemática, tá? Eu vou estar postando também um videozinho do YouTube para auxiliar nessas atividades do livro de matemática, ok? Um abraço, fiquem todos com Deus.